O legado dos povos orientais tem uma rica herança em diversos aspectos, deixado por diversas civilizações ao longo de milênios. Esse legado abrange em várias áreas, como por exemplo, na arquitetura e nas grandes construções que estão relacionadas entre si. E na China, um exemplo de grande construção é a Muralha da China, que é um exemplo super famoso, icônico de engenharia e construção. Além disso, a arquitetura tradicional chinesa inclui templos, palácios e jardins que são notáveis pela sua simetria, harmonia e uso de materiais naturais. E no Japão, ele é conhecido pelo seu estilo arquitetônico único de seus templos e santuários, como os famosos templos de Kyoto. E a arquitetura japonesa tradicional valoriza a simplicidade, a harmonia com a natureza e o uso de materiais naturais, como madeira e o papel de arroz. Na astronomia, os calendários foram elaborados pelos povos orientais e tinham alguma grande base astronômica. Na China, por exemplo, o calendário era baseado pela posição do Sol e da Lua, ajustando-se às estações do ano. Esses calendários eram fundamentais tanto para a agricultura e para eventos religiosos na época. Eles tinham um sistema rigoroso para registrar os fenômenos celestes. Na astronomia também desempenhou um papel fundamental nas navegações. Os chineses desenvolveram a bússola, usando a propriedade magnética da Terra para orientar os navios, e isso impulsionou a exploração marítima e a interconexão entre as culturas. Na matemática, os indianos desenvolveram o sistema numérico decimal, incluindo os usos dos algarismos 0 ao 10 e o conceito de posição. Eles conseguiram calcular a distância entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol. Os matemáticos da Índia também solucionaram o mistério de um dos números mais importantes da matemática, o número π. Bom, agora iremos falar sobre o legado greco-romano para o Ocidente. Os gregos antigos foram pioneiros na filosofia, buscando entender o mundo através da razão e da investigação lógica. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles estabeleceram as bases para muitas áreas da filosofia, incluindo ética, metafísica e epistemologia. Suas ideias influenciaram o pensamento ocidental por séculos. A arte na arquitetura greco-romana tem tido um impacto duradouro na história da arte e da arquitetura ocidental. Esses legados influenciaram muitos aspectos da estética e do design arquitetônico ao longo dos séculos. Os gregos antigos desenvolveram as três principais ordens clássicas, a dórica, a jônica e a coríntia. As ordens descreveram a forma e a decoração das colunas gregas e posteriormente das romanas e continuam a ser amplamente utilizadas na arquitetura atual. Além disso, os gregos e romanos utilizavam materiais duráveis como mármore e pedra em suas construções. Isso contribuiu para a duração de muitos edifícios e monumentos da antiguidade. Um exemplo de arquitetura grega clássica é o Partenon na Acrópole de Atenas. E na Roma antiga, os romanos absorveram influências da arquitetura grega e desenvolveram sua própria abordagem, caracterizada pela grandiosidade e engenharia avançada. O Coliseu é um exemplo impressionante de anfiteatro romano, enquanto o Panteão demonstra a habilidade romana em criar grandes estruturas com domos. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses. A história deles serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana. A religião greco-romana deixou um legado significativo na cultura, na arte e na filosofia da antiguidade clássica, e por extensão na civilização ocidental. As histórias e mitos dos deuses e heróis gregos e romanos têm sido fonte de inspiração para a literatura ocidental ao longo da história. Além disso, a mitologia grega-romana serviu como uma rica fonte de temas para a arte e escultura. Deuses, deusas e heróis eram frequentemente retratados em obras de arte, templos e esculturas. Agora iremos falar sobre o colonialismo europeu na América do século XVI. Bom, para começar, iremos falar sobre a chegada e a função dos jesuítas aqui. Os primeiros jesuítas que vieram ao Brasil chegaram com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Souza, em 1549. Eles eram liderados pelo Manuel da Nóbrega e tinham a missão religiosa de evangelizar os povos indígenas e estabelecer missões nas escolas para ensinar o cristianismo, incluindo a teologia, filosofia, matemática e línguas. Nessa época, tiveram diversas inovações para as navegações no colonialismo europeu. Foi um período de grande expansão e conquista de terras por parte das potências europeias, principalmente na Espanha e Portugal. Com essa expansão, foi um impulso para várias inovações e técnicas de navegações, como, por exemplo, o astrolábio era um instrumento das navegações para determinar a latitude, permitindo os navegadores calcular sua posição ao Equador, e era útil para medir a altura das estrelas acima do horizonte, à noite. As caravelas foram muito importantes para a exploração oceânica.
Elas eram pequenas, mas bem ágeis do que os navios anteriores, permitindo navegar em águas rasas e tornar obstáculos nos oceanos. E por fim, a cartografia, que são mapas de frutos das ciências que usam para o deslocamento de navios. A cartografia ajuda nas características do espaço, como hidrografia, relevo, clima, distribuição do solo, localização, limites de biomas, criado pela humanidade há milhares de anos atrás, tendo suas técnicas de aperfeiçoamento com o tempo. Agora iremos entender melhor como foi o Tratado de Tordesilhas, que foi um contrato assinado no dia 7 de junho de 1494, que determina a divisão de novas fronteiras de Portugal e Espanha durante as navegações. Esse tratado foi declarado tempos depois da expedição de Cristóvão Colombo, quando chegou à América em 1492. Bom, para finalizar, a produção do açúcar durante o colonialismo europeu foi muito importante, pois eles tinham grandes fazendas onde criava cana-de-açúcar. As pessoas que trabalhavam lá eram todas escravizadas, sem receber dinheiro em troca. O açúcar era tão vendido que trouxe muito dinheiro para os colonizadores europeus, tendo um grande impacto econômico, mas também causou muitos problemas para eles tempos depois, como a destruição do solo e a exploração de pessoas escravizadas. E foi isso, o vídeo acaba por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!